O tema dessa aula é simplificação algébrica. Assim como na aritmética, também na álgebra, simplificamos uma fração, obtendo uma fração equivalente com expressões mais simples. Podemos simplificar uma fração algébrica quando ela apresenta um fator comum, não nulo, ao numerador e ao denominador. Exemplo: 6x² y dividido por 4xy². Observamos que o termo x está elevado ao quadrado no numerador e o termo y também está elevado ao quadrado no denominador. Ao simplificarmos a fração 6/4 por 2, obteremos 3/2. E em relação às letras, obteremos x sobre y. Na letra B, temos a² menos b² sobre a mais b. Iremos desmembrar essa expressão do numerador em a mais b vezes a menos b, dividido por a mais b. Com isso, cancelamos um dos parênteses, no caso a mais b, dividido por a mais b, e resta o segundo parêntese, a menos b, como resultado. Em relação ao exemplo 4x mais 8x² dividido por 2x. Nesse caso, o termo em evidência é o 4x. 4x dividido por 4x é igual a 1. 8x² dividido por 4x é igual a 2x. E essa expressão será dividida por 2x. Iremos dividir 4x, que se encontra antes do parêntese, por 2x e obteremos o resultado 2, vezes o parêntese 1 mais 2x. Adição e subtração de frações algébricas. Adicionamos e subtraímos frações algébricas da mesma maneira que adicionamos e subtraímos números fracionários. Obtemos frações equivalentes e de mesmo denominador. O denominador comum poderá ser o produto ou o MMC dos denominadores. Em relação ao exemplo 1 sobre 6x mais 5 sobre 4y menos 3 sobre 2, usando o produto dos denominadores. Ao multiplicarmos 6x vezes 4y vezes 2, obteremos 48xy. 48xy dividido por 6x obtém-se 8y vezes 1, 8y. 48xy dividido por 4y, obtemos 12x vezes 5 mais 60x. 48xy dividido por 2, iremos obter 24xy vezes menos 3, menos 72xy. Fazendo as operações, iremos constar o termo 4 como o fator em evidência. 8y dividido por 4, iremos obter 2y. 60x dividido por 4, obteremos 15x. Menos 72xy dividido por 4, menos 18xy. E conservamos o denominador 48xy. Com isso, iremos simplificar o termo 4, que se encontra em evidência, e o valor 48 do denominador. Como estamos simplificando por 4, no numerador iremos obter 1, e no denominador iremos obter 12. Com isso, 1 vezes os termos que se encontram no parêntese não alteram esses resultados. Nós vamos conservar o parêntese 2y mais 15x menos 18xy dividido por 12xy. Em relação ao MMC dos denominadores,
Ao fazer o MMC dos denominadores, iremos obter 12xy. 12xy dividido por 6x, iremos obter 2y. 2y vezes 1, 2y. 12xy dividido por 4y, iremos obter 3x. 3x vezes 5, 15x. 12xy dividido por 2, iremos obter 6xy, vezes menos 3, menos 18xy. Então, observando, nós chegamos ao mesmo resultado nas duas situações, apenas empregamos métodos diferentes. Multiplicação de frações algébricas. Multiplicamos frações algébricas da mesma maneira que multiplicamos números fracionários. Por exemplo, 2a sobre 3b vezes 9b ao quadrado sobre 8a ao cubo. Multiplicando 2 vezes 9, 18. A vezes b ao quadrado. 3 vezes 8, 24. A ao cubo vezes b. Simplificando, obtemos 3b sobre 4a ao quadrado. Então, neste caso, os números foram simplificados por 6, e em relação às letras, a letra A do numerador dividido por A ao cubo, resta A ao quadrado no denominador. E B ao quadrado dividido por B, resta B no numerador. Em relação à divisão de frações algébricas, dividimos frações algébricas da mesma maneira que dividimos números fracionários, ou seja, conservando a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Por exemplo, 4x ao quadrado sobre y dividido por 3x sobre 5y ao quadrado. Iremos conservar a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Com isso, obteremos 4 vezes 5, 20, x ao quadrado y, e y vezes 3x é igual a 3xy. Simplificando a parte literal, obtemos 20xy sobre 3.